Deixa eu colocar aqui para apresentar. Primeiramente, quero agradecer as presenças dos professores Dario Brito, da Unicap, e do professor Marcos Araújo, da UPE, e também do meu orientador, Juliano Domingues, nessa defesa que está sendo um pouquinho diferente das demais, né? Mas, sem mais delongas, vamos lá dar início. A minha dissertação ela tem como tema marcar na mão, como desenvolver um aplicativo eficaz para gerar engajamento com os seus clientes. Antes de entrar na temática propriamente dita, é importante fazer uma breve introdução, inserir alguns conceitos aqui, como, por exemplo, traz o Weiser em 93, ele traz o conceito da computação ubíqua, né? Ele basicamente fala que toda tecnologia, todas as inovações que realmente fazem significado para a humanidade, elas somem, no sentido de que elas se entranham na sociedade das pessoas e a gente acaba nem notando que ela está lá, ela simplesmente existe. E isso aconteceu com a computação e hoje acontece com a internet. Um segundo conceito, né, que quem traz é o Manuel Castells, ele fala um pouco dessa questão da sociedade em rede e da era da informação. Né? Ele pontua que a internet é hoje para nós o que foi a eletricidade na era da indústria, né, e que a gente está nessa era da informação, onde estamos todos muito conectados nesta sociedade em rede. E ele fala que uma outra forma de entender essa sociedade em rede é falando de globalização. Né? Ele dá a entender que, analisando, são sinônimos, são conceitos parecidos, e que eu trago no meu trabalho que nem sempre a globalização é vista de forma positiva. Né? Para alguns autores, como Hall, por exemplo, ele fala que a globalização ela tem um impacto direto nas identidades culturais, né? E acaba desvinculando essas culturas do seu próprio tempo, do seu lugar e de tradições. E aí vem toda aquela discussão sobre o conceito de que a globalização faz com que tudo fique mais próximo, a gente viva num ambiente menor, nessa questão complexa, né, do encurtamento do espaço-tempo. E aí vem o conceito também de McLuhan de aldeia global. Mas, enfim, tudo isso está na dissertação, eu não quero falar muito sobre isso aqui, senão a gente vai acabar tomando muito tempo, mas o fato é que a gente precisa entender que isso existe, né, que a gente está conectado nesse mundo aí globalizado e que muitas empresas, né, se impactaram em relação a isso. Bom, e as indústrias criativas, onde é que entram nesse cenário? Como já falei, a gente vivia numa sociedade industrial. A sociedade industrial, o Fordismo, aquela questão da linha de produção, onde o capital humano era valorizado apenas no sentido de força de trabalho, era um mero peão de obra. E aí, nessa transição para a sociedade do conhecimento, o que é que aconteceu? O capital humano intelectual, ele ficou mais valorizado. Então, o ser humano que pensa, o ser humano que tem o potencial de criar novas ideias, ele foi realmente valorizado aqui, na sociedade do conhecimento. E ainda mais, a criatividade passou a ser um grande diferencial competitivo para as empresas. Não apenas o jeito como ela produzia, mas como ela produzia. As ideias diferentes que o homem trazia a partir dessa criatividade. E aí, entra aí o conceito das indústrias criativas nesse interim. O conceito foi evoluindo ao longo das décadas, começou lá na década de 90 com o artigo lá do Bendassoli et al. E a gente nota que ao longo dos tempos o conceito foi ficando cada vez mais abrangente e as indústrias criativas foram ganhando em importância e reconhecimento mundial. E aí, traçando mais um paralelo, eu encontrei aqui esse circuito de valor das indústrias criativas, proposto por Jeff Cut em 2005. Aqui nesse circuito de valor, vocês vão ver aqui embaixo que a tecnologia é um dos fatores, um dos elementos do circuito de valor das indústrias criativas. E a partir da tecnologia, nessa evolução tecnológica, proporcionou o surgimento do celular, que proporcionou também o surgimento do smartphone. E aí é que entra a nossa temática, né? A gente vai estudar os aplicativos móveis que
obviamente, surgiram a partir do smartphone. Trouxe 2 dados interessantes, que a esquerda fala que em 2018 mais de 1/3 da população mundial utilizou um smartphone e que em 2020 a previsão é que esse número ultrapasse os 2,8 bilhões de pessoas. E aqui no gráfico da direita, na ilustração da direita, ela fala que mais da metade da população hoje usa a internet, né? E que delas também, um pouquinho mais da metade, acessa através do smartphone. Cada vez mais o computador vem perdendo o seu espaço, né, nesse uso pessoal da internet. A temática ela vai abordar conceitos como mobile marketing, que é o conjunto de práticas que possibilita as empresas engajarem com seu público de um modo interativo e relevante. O tema em questão são os aplicativos móveis, que eles são divididos em aplicativos de marca e aplicativos que não têm marca definida. Aí você tem os branded apps e os non-branded apps, que eu trago na dissertação. E um dado interessante aqui, que é 84% dos brasileiros que possuem seu smartphone, eles gastaram seu tempo com aplicações móveis. Então, aqui é interessante notar que cada vez mais as empresas percebem isso e querem entrar nesse balde da revolução tecnológica, porque eles sabem que o smartphone é hoje uma ferramenta muito importante aí no relacionamento com os seus consumidores. Bom, o objetivo primário aqui da minha dissertação é avaliar, a partir de parâmetros sugeridos na literatura, como as cafeterias que têm operação no Brasil utilizam seus aplicativos e, particularmente, como elas incorporam em seus aplicativos atributos importantes de engajamento e criação de valor. Os objetivos secundários da pesquisa: apresentar estudos de caso das marcas do segmento de cafeteria do Brasil que possuem aplicativos móveis próprios, realizar estudo comparativo descritivo entre os aplicativos de marca de cafeterias e identificar as funcionalidades existentes nos aplicativos do segmento de cafeteria. Também trago como objetivos secundários criar um modelo próprio a partir dos parâmetros teóricos que a gente está estudando, com todas as funcionalidades importantes que devem constar em um aplicativo. Também criar um protótipo visual e funcional de um aplicativo ideal de cafeteria. E, por fim, servir como fonte de conhecimento nessa temática, né, para que outros pesquisadores, outras empresas, eles busquem conhecer mais sobre o tema em questão. Bom, sem mais delongas, vamos aqui entrar na questão dos parâmetros teóricos, muito importante aqui para o meu trabalho. Eu realizei uma extensa revisão bibliográfica a partir do tema, aplicativos móveis, branded apps, enfim, e acabei achando 5 referências de artigos, né, publicados em jornais respeitosos sobre o tema em questão. Algumas foram, eu optei em incluir aqui na minha pesquisa e outras não. Essas 3 primeiras, elas não foram inclusas na pesquisa e essas 2 últimas foram. Então, vamos aqui de uma por uma. A primeira referência que eu encontrei, foi a de Larivière et al. Esses autores, eles trazem os diferentes tipos de valor que os consumidores eles podem obter através dos dispositivos móveis. Eles falam dos tipos de valor, mas para o efeito da pesquisa, a gente optou por não seguir com esse parâmetro, né? Porque eles falam da questão da plataforma mobile, né, do dispositivo móvel. Eles não vão a fundo em relação ao aplicativo de marca e como é que isso pode ter relação com o usuário, né, quem está usando o aplicativo. Okazaki e Mendes foi uma segunda referência encontrada, e aqui eles fazem uma revisão bibliográfica sobre esse conceito de ubiquidade, e eles vão pontuar as dimensões chaves que representam as experiências de usuário no mobile. E aqui, novamente, né, esse parâmetro ele não foi escolhido para uso na pesquisa, porque ele trata das características do universo do mobile, proporcionado por toda essa ubiquidade. Ele também não aprofunda a questão sobre os aplicativos de marca.
A terceira referência encontrada foi a do Kim, Wang e Malthouse. E aqui eles examinam quais os efeitos de um aplicativo de marca em relação a gastos. Então, novamente, aqui a gente optou por não considerar esse parâmetro na pesquisa, porque ele não oferece material para analisar os aplicativos em termos de atributos, em termos de conteúdo e em termos de recursos. Já a pesquisa aqui do O'Brien e Thoms foi uma pesquisa bastante salutar. Esses autores, eles analisaram 106 aplicativos de marca, né, na esfera virtual, e o Kim et al., eles trouxeram esses atributos para a ótica dos aplicativos de marca. Então, por isso que eu estou colocando aqui um lado a lado, porque o Kim et al., ele se apropriou do que o O'Brien e Thoms haviam feito, e eles criaram seus próprios modelos, né? E eles falaram também de todos esses atributos que o O'Brien e Thoms tinham levantado sob a ótica dos aplicativos de marca, e ainda vão mais além. Eles constroem um modelo onde eles mapeiam os conteúdos que estão relacionados à marca e que fazem parte de um aplicativo móvel. E a quinta referência encontrada foi a de Zhao e Balaguer, que eles vão propor uma nova classificação para esses aplicativos de marca, e para cada tipo de classificação eles vão recomendar alguns recursos, né, na esfera móvel, na esfera social e na esfera de menção de marca. Bom, e agora vamos ver cada parâmetro um pouco mais em detalhes. Os atributos de engajamento que o O'Brien e Thoms eles levantaram e que vêm sob a ótica do modelo de Kim et al. São: primeira questão, vivacidade. Então, vivacidade ela diz respeito a recursos como animação, uma imagem gráfica, um som de fundo, né, uma voz humana, enfim. O atributo novidade e inovação é quando o aplicativo ele permite alguma apresentação repentina que o usuário não está esperando, como, por exemplo, uma mensagem de pop-up. E aqui, por opção minha mesmo, eu incluí o recurso interativo de QR Code, que permite esse usuário utilizar a câmera, por exemplo, para ativar algum recurso. Motivação. Né? A motivação, ela diz respeito a recursos como se é possível, a partir do aplicativo, você fazer o download de algum conteúdo, de alguma informação. O atributo de controle, né, que diz respeito a alguns recursos que permitam ao usuário ter algum controle do aplicativo, então botões de voltar, botões de avançar, botões de sair. Customização e personalização, né? Quando o aplicativo ele oferece uma visão personalizada para cada usuário. Feedback, não é preciso falar muito, né? Então, são recursos que o aplicativo ele apresenta, como avaliar o próprio aplicativo, rastrear o status do pedido, permitir comentários de clientes, etc. E o atributo de multiplataforma, que é você poder acessar outras plataformas a partir do aplicativo. Então, site da empresa, rede social, etc. Como falei, Kim et al. Propuseram um modelo no qual eles vão elencar os conteúdos relacionados à marca. Quais são os conteúdos relacionados à marca naquele aplicativo? Então, o primeiro de todos é o identificador da marca e o produto atual. Então, eles vão analisar questão da presença da marca, questão do produto a que se refere, as fotos que a empresa está publicando em relação ao produto que está comercializando, com o plano de fundo, todo esse aspecto que diz respeito ao design. E aqui eles vão analisar tanto esses aspectos no aplicativo como um todo, como na tela de entrada.
Eles também vão avaliar se o aplicativo permite jogar jogos, né, a partir do aplicativo, e outros conteúdos, né? Outros conteúdos relacionados à marca. Então, por exemplo, compra de produtos, ofertas especiais, programa de fidelidade, vídeos, etc. Zay e Balaguer, como já falei, eles vão classificar os aplicativos de marca, né, em alguns tipos. Aplicativos centralizados em ferramenta, aplicativos centralizados no design, aplicativos centralizados no comércio virtual, né, no e-commerce, aplicativos centralizados na questão social, né, de sociabilidade, e aplicativos centralizados em jogos. Aqui a gente analisou que os aplicativos que estamos analisando, que são os aplicativos de cafeteria, são aplicativos voltados para ferramenta, são aplicativos tool-centric apps. E dentro dessa classificação, os autores eles propuseram alguns recursos que deveriam haver nesses aplicativos. Recursos móveis recomendados, que seriam câmera, serviço de localização, vídeos. Recursos sociais, então a possibilidade de você poder compartilhar o conteúdo através das redes sociais. E os recursos de menção à marca, o nome da marca, o logomarca, as fotos do produto embalado e a presença de mascote. Como metodologia, utilizamos o método comparativo para investigar as funcionalidades dos principais aplicativos, né, do segmento da cafeteria em relação ao do principal player mundial. E também utilizei como recurso metodológico essa análise de conteúdo para viabilizar a comparação em termos imagéticos e também as funcionalidades dos aplicativos. Os aplicativos analisados foram o da Starbucks, a da São Brás, Suplicy e France Café. E aí, quando se aplicou os parâmetros nesses 4 aplicativos, vimos algumas conclusões interessantes, né? Como, por exemplo, e é que eu trago alguns. Em primeiro lugar, a gente foi percebido, né, que apesar da grande quantidade de marcas de cafeterias que estão no país, apenas 4, né, dessas 13.000 desenvolveram seus próprios aplicativos de marca. Isso é um ponto interessante, né, porque outras cafeterias que ainda não surgiram no mercado, ou até mesmo as que já existem, mas que ainda não têm aplicativo, têm uma grande oportunidade aí para engajar com os seus consumidores, para gerar relacionamento com eles. As marcas deixam a desejar em incorporar em seus aplicativos atributos importantes de engajamento, e eu vou mostrar aqui também quais são eles. Recursos relacionados a conteúdo do próprio aplicativo e recursos específicos de sua classificação. E na dissertação eu fiz uma análise através de tabelas, uma análise bem detalhada de cada atributo, analisando cada tipo de tela dos aplicativos, e eu resolvi não trazê-los porque senão ia ficar muito extenso aqui a apresentação, mas eu pontuei aqui alguns highlights, né, em termos do que as marcas poderiam estar investindo mais, que são esses 4 aqui. Então, por exemplo, o primeiro quesito é o quesito compra. Tá lá em um dos parâmetros. Não é permitido em nenhum aplicativo você comprar um produto e, por exemplo, entregar em casa, ou então você comprar, né, e passar na cafeteria e retirar sem precisar enfrentar a fila. Os 2 únicos aplicativos que apresentam algum tipo de recurso que lembram a compra, mas que não é efetivamente propriamente dita, é o Starbucks através do cartãozinho, né, que você tem um cartão pré-pago, mas que ainda assim você precisa ir na loja, e a São Brás, que permite você estar trocando por pontos por produtos. Mas de qualquer forma você tem que ir na loja, tem que enfrentar uma fila e tudo mais, como qualquer outro cliente. A questão do feedback também é muito presente, né? Aliás, não é presente. É uma questão muito salutar. A gente, fazendo a análise, eu notei que apenas de todos os aplicativos que eu analisei, nenhum dá esse feedback
completo, nenhum permite esse feedback completo. O que seria isso? Por exemplo, o aplicativo da Frans Café é possível deixar comentários, né, no mural, mas não permite que os clientes eles avaliem as lojas da empresa. Você avalia de forma genérica, né? O da Sombrage, por exemplo, é possível avaliar cada loja, mas o aplicativo também. É possível você avaliar o aplicativo como um todo. Porém, esse feedback que você está dando para a empresa fica apenas para a empresa. Não é possível ver o que os outros clientes estão falando. E o da Suplicy, só é possível avaliar o aplicativo. Não é possível avaliar as lojas. Então, a gente nota que essa questão do feedback nessas 3 cafeterias, sobretudo na Americana, Starbucks, é muito negligenciado, né? Tá aqui é uma questão que poderia ter sido mais aproveitada. Em termos de design, e quando eu falo aqui em termos de design, são os conteúdos relacionados à marca lá do parâmetro do Kim et al. Em todo aplicativo, a gente vê que nem a Starbucks, nem a Suplicy, eles apresentaram a marca, né? Eles não apresentam a sua marca. Vejam bem, né? Um item básico. Eles não apresentam a marca, também não apresentam fotos do produto, o produto embalado, o produto na xícara, o produto no prato, né? Nem apresentam a cor da logomarca como plano de fundo, que são alguns dos recursos que o Kim et al. Tá lá dizendo que seria bacana que tivesse para um aplicativo de marca. E também tem a questão dos vídeos, né, que também é um outro tipo de conteúdo. Tá lá na questão tá lá nos recursos de demais conteúdos, que nenhum aplicativo tem, tá? Então, nenhum aplicativo coloca vídeos, por exemplo, comerciais da marca, vídeos institucionais sobre a empresa, vídeos de como fazer uma receita de café, né? Então, eles deixam isso muito a desejar, entre vários outros aspectos que eu coloco lá na dissertação. Bom, e aí seguindo aqui para a elaboração do meu modelo próprio. Então, eu elaborei com base nas análises de todos os recursos que esses parâmetros teóricos eles trazem, eu elaborei o meu próprio modelo no que diz respeito aos recursos que deveriam constar em um aplicativo de cafeteria, né? Um aplicativo móvel, no caso em cafeteria. E aí eu elenquei esses recursos em pilares, né? E os que estão aqui em amarelinho são recomendações que eu mesmo coloquei, mas que não estão necessariamente ligados aos parâmetros teóricos analisados. Então, no pilar conveniência temos estes recursos, no pilar da sociabilidade temos estes, no pilar informacional nós temos estes, geolocalização temos estes, personalização temos estes e, por fim, no pilar fidelidade nós temos este. E aí, com base em todos esses recursos aqui que eu elenquei no modelo próprio, eu elaborei como é um dos objetivos da dissertação, eu elaborei um modelo fictício, porém funcional, de um aplicativo de cafeteria. Então, eu mandei o link para vocês anteriormente, para vocês poderem explorar o aplicativo, mas a ideia é que o aplicativo ele funcione, né, na teoria, aqui com todos os recursos que eu trouxe. Então, por exemplo, um dos primeiros recursos quando você clica em entrar é o recurso da vivacidade lá, do atributo de engajamento que vimos anteriormente, que é essa animaçãozinha aqui. E aí você entra no aplicativo e aí consegue ver alguns outros recursos, como por exemplo, a personalização e customização, programa de fidelidade, a possibilidade de você comprar através do aplicativo, recursos de novidade, né, que é aqui são as notificações, né? As notificações. É possível também a questão do feedback que eu pontuei aqui na apresentação. É possível você
avaliar cada loja, né? Você pode ver as avaliações dos outros clientes e também pode fazer a sua própria avaliação, não apenas da loja, mas também do próprio aplicativo, né? E vários outros recursos aqui, o do QR Code, né? Que a gente falou também na apresentação. Vários tipos aí de recursos que eu acredito que vocês já tenham mexido. E aí, voltando aqui para a apresentação, a ideia é que esse meu projeto, essa minha pesquisa, que agora é pesquisa, não é mais projeto, esses resultados dessa minha pesquisa, eles sirvam como ajuda mesmo para as empresas que não, para que elas possam dar o primeiro passo nessa questão de aplicativo móvel, porque mostrei na pesquisa que é importante para uma empresa ter esse engajamento com seus usuários, o aplicativo móvel é muito importante. E também servir aí como mais um estudo que envolve essa temática, que ainda não é muito estudada. E é isso. Eu vou parar por aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho melhor depois, não é isso? Então,